Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, visitantes desta sessão, especialmente diretores dos hospitais, que acompanham o projeto em pauta hoje, que foi mencionado pelo deputado Cobra. Cumprimentar também os telespectadores através da TV Sinal, a TV Assembleia. Mais uma vez, ocupo esta tribuna para fazer referência à situação que o país vive no momento, um tema que está em todas as sessões aqui em debate, não poderia ser diferente, porque é algo também que está em debate, em discussão, de forma muito apreensiva, até nas famílias brasileiras, nas ruas, enfim, perante todos os cidadãos, que é esta situação que se prolonga, relacionadas ao impeachment, uma situação de demora que faz com que derreta a economia, como aqui ontem foi mencionado esse termo pelo líder do governo, deputado Romanelli. E essa demora realmente tem um preço incalculável para o Brasil em vários aspectos. Mas a sequência precisa acontecer, precisa fluir. Não sou nada contra a Dilma, mas a nossa presidente perdeu a condição de governar, de liderar uma saída desse momento de crise, e ficou evidenciado isso de forma cabal na sessão que foi votado na Câmara dos Deputados, matéria nesse sentido, e que ampla maioria votou a favor do procedimento do impeachment, e assim ficou a perspectiva de que o vice-presidente, na ordem legal de sucessão, pudesse assumir a presidência da República, e o PMDB já havia se antecipado e elaborado um plano econômico chamado Ponte para o Futuro, que nos relembra a oportunidade em que ocorreu também o impeachment do Collor, e que naquela oportunidade assumiu o então vice-presidente Itamar Franco, que apresentou também um plano, um governo de coalizão, e que tirou o Brasil do buraco e criou uma nova história, um período muito importante, que os últimos anos dessa bonança foi administrada pelo PT e teve, sem dúvida, também momentos e decisões importantes. Se o Temer também for impeachmentado, e há ações nesse sentido, as regras precisam seguir, poderíamos chegar, quem sabe, a uma eleição, mas a preocupação é o brasileiro não está vendo, não está observando, e eu tenho, sinceramente, dificuldade de ver líderes nesse momento que possam encaminhar, possam comandar esse processo de saída do Brasil. Mas alguns pontos positivos e necessários de mudança que ficaram demonstrados de forma definitiva, muito clara, nesse período, eu quero aqui citar. Uma delas é a necessidade de que a lei de responsabilidade fiscal tenha efetivamente a sua observância, e que ela seja exigida e que ela seja seguida em todas as instâncias, porque ela é de extrema importância, é a garantia do equilíbrio entre receita e despesa de uma administração pública, e que nos municípios isso é seguido, principalmente nos pequenos municípios, e hoje a situação só não está pior, deputado Hélio, em função da lei de responsabilidade fiscal, que levou um cuidado aos nossos municípios, mas que o governo federal até então não seguia, e que foi justamente o item que tem levado a Dilma à beira da retirada da presidência da República. Outro ponto que ficou demonstrado também de forma definitiva é que a reeleição é um processo que no Brasil tem feito muito mal. Porque nas vésperas da reeleição, o que aconteceu na nossa República? Os números foram maquiados, os números foram escondidos, e a situação foi agravada por decisões inoportunas, decisões erradas, decisões populistas, decisões eleitoreiras para garantir uma reeleição. Graças a Deus, me parece que esse processo tem dado passos, esse projeto tem dado passos nos últimos dias, e poderemos ter aprovada a proibição da reeleição para o Executivo em breve no país. E isso, sem dúvida, acredito que pela demonstração já feita do que tem acontecido, vai ser uma decisão sensata, uma decisão necessária
para o nosso sistema brasileiro. Outra providência, independente de quem assumir o comando deste país, é inadiável, é indispensável, é a diminuição da máquina pública. Existe um clamor na sociedade brasileira. Os impostos já não suportam mais a sustentação, a manutenção de uma máquina pública tão grande e que faz um poder público sem planejamento, que gasta mal, que dá espaço para a maior corrupção. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós precisamos repensar o nosso sistema de estrutura pública, empresas que precisam ser encaminhadas para privatização, encaminhadas para concessões, com transparência, com seriedade. Sem dúvida, esse é o caminho para trazermos mais eficiência e que resultará em números positivos para os cidadãos brasileiros. Outro item que tem causado muito mal ao nosso país é o exagerado número de partidos. Nós temos no Brasil hoje 35 partidos. E relembrava hoje, deputado Stefanes, uma decisão errada do Supremo Tribunal Federal, acredito que há mais de 10 anos, quando o Congresso Nacional havia criado a cláusula de barreira. Me concede a parte, deputado? A cláusula, só concluir esse raciocínio, já lhe concedo a parte, deputado. Quando o Congresso Nacional aprovou essa matéria, criando a cláusula de barreiras, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu essa limitação do número de partidos, e hoje nós estamos vendo que o preço que o país paga é muito caro, porque desde a hora das composições, das coligações, começa a ter um preço tudo isso, em termos de venda de espaço para a rádio, para a televisão, enfim, nos governos de coalizão, como é o nosso sistema também, cada partido busca o seu cargo, o seu ministério, sua secretaria, e isso leva também ao inchaço da máquina pública, ao encarecimento da máquina pública, que hoje é uma das mazelas com a qual convivemos e que retira dinheiro que poderia ser aplicado de forma a beneficiar de forma mais direta o nosso cidadão. Boa parte à sua disposição, deputado. Deputado Vilmar Reichenbach, você que tem uma grande experiência como gestor, já foi prefeito Francisco Beltrão e agora como deputado na parte política também legislativa, você está coberto de razão. Hoje, o país tem uma legislação que permite partidos demais. A cláusula de barreira foi um grande erro do Supremo Tribunal Federal. Se ela existisse, nós teríamos talvez 5 ou 6 partidos com representação no Congresso, um com ideias de estatização, outro com liberalização, algum mais ao centro, e seria o suficiente e muito mais dinâmico, o Congresso muito mais simples e com regras muito mais práticas. Na verdade, a cláusula de barreira teria que voltar. A questão maior foi a pressão que o Supremo recebeu para os chamados partidos tradicionais ou ideológicos, PCdoB, uns outros, que não faz nem sentido não existir. Comunismo existir no mundo hoje não faz sentido. De qualquer maneira, você está coberto de razão, seria muito mais simples e muito melhor. Muito obrigado pela participação, porque realmente é bastante evidente que esse número de partidos tem atrapalhado muito a eficiência e o funcionamento melhor em nosso país. Então, esse calvário vivido pelo país, que tem constrangido todos os brasileiros, a Dilma que sangra, como se usa no jargão da política, mas, na verdade, quem sangra são todos os brasileiros. Os brasileiros desempregados, que já passam de 10 milhões, os brasileiros que buscam atendimento na saúde e que não estão conseguindo, os aposentados, como vimos o caso lá do Rio de Janeiro, de que uma senhora idosa, lamentando numa entrevista, que não recebeu o seu sagrado salário para pagar a farmácia, para pagar a conta de luz, a conta de água. Realmente são traumas, são consequências nefastas que têm levado a todos os brasileiros. Isto é constrangedor para os brasileiros perante o mundo e constrangedor principalmente para as lideranças políticas desse país, as quais, evidentemente, todos nós nos incluímos. Concluo novamente fazendo uma referência a essa escassez de lideranças para os... Para concluir, deputado Reichenbach. Essa presença que tem demonstrado resistência
de pessoas, empresários, lideranças da nossa sociedade participarem do processo político nesse momento sem credibilidade. Por isso, acho oportuno que hoje aqui, presidente, se falou no início da sessão, com a presença do doutor Eduardo, do Ministério Público, e que, por uma decisão desta presidência, foi elaborado a Guia do Cidadão, procurando estimular lideranças para a participação em todas as instâncias de nossa sociedade. Muito obrigado.